Olá, pessoas queridas, sejam bem-vindas aqui no nosso canal. Estou sempre gravando esses vídeos para vocês, sempre falando de temas que eu acho bonitos, que eu acho interessantes, elegantes em matemática, que nos ensinam coisas e nos mostram a beleza e a riqueza da matemática e às vezes conectadas com outras ciências. O vídeo de hoje vai nessa direção. Eu vou falar de um tema que chamei de reflexão em reta, refletir um ponto numa reta. Então vou colocar um primeiro problema e começar a discutir em torno desse problema. Imagine a seguinte situação. Eu tenho uma reta, dada uma reta, dois pontos que estão no mesmo semiplano determinado por essa reta, A e B, e eu quero determinar, esse é o problema, determinar um ponto na reta, ponto M em R, de modo que o segmento AM e MB tenha mínimo, a soma dos dois comprimentos seja mínimo. Uma interpretação concreta para esse problema, muito bonitinha. Imagina que o R aqui é um rio, a pessoa está no ponto A, ela mora no ponto B, ela vai para casa, mas ela quer passar a pegar água no rio. Então ela vai sair do ponto A, vai até o rio para fazer encher um reservatório de água e aí vai para o acampamento B. E ela quer fazer isso percorrendo a menor distância. Então é um probleminha bonitinho, né? Dá para dar uma interpretação. Para quem gostar de física, dá para fazer um complicador desse problema que fica muito saboroso, que é assim, se eu só pensar do jeito que eu falei, o interessante é achar o ponto M que minimiza a soma das duas distâncias. Mas alguém que goste muito de física vai fazer o seguinte raciocínio. O segundo trecho que ele vai do rio para casa, ele carrega uma massa maior, porque ele está carregando a água. Então aí o mais interessante não é minimizar a soma das distâncias, mas é minimizar o gasto de energia, o trabalho realizado, porque uma parte do trecho ele está carregando uma massa. Mas isso é uma sofisticação para quem gosta de complicar, quem gosta de pensar em problemas físicos associados aos problemas matemáticos. Bom, a resposta para esse problema é muito simples e muito bonita. A gente faz o seguinte. Pega o ponto B e acha o simétrico em relação à reta R. O que é simétrico nesse meu sentido aqui? Ponto que eu chamei de B'. Eu tomo a direção perpendicular, de B eu puxo a perpendicular à reta R, e nessa perpendicular eu vou pegar um ponto B', que tem o segmento B até a reta até o B', tem mesmo comprimento, simétrico. Fisicamente é como se o R fosse um espelho, B um ponto real e B' a sua imagem. Tá ok? Feito isso, agora eu junto o A com o B'. São dois pontos, tem uma reta que os une. Como o A e o B estavam no mesmo semiplano da reta R, o B' vai estar no semiplano oposto e a reta AB' vai encontrar a reta R num ponto M, que é a resposta do nosso problema. Coloquei o A e o B no mesmo semiplano, porque se o A e o B estivessem já em semiplanos diferentes, o menor caminho para ir do A para o B é simplesmente ir em linha reta. Não tem reflexão em nada.
Várias coisas dá para observar aqui. Tá? Então, o ponto procurado, ponto M, é a intersecção entre o segmento... não, escrevi errado aqui. O ponto M é a intersecção de AB' com a reta R. Eu tinha posto BB'. BB' com a reta R é esse ponto auxiliar aqui. O ponto M é AB' com a reta R. Coisas que a gente consegue perceber rapidamente. Ângulo reto, B até a reta, reta até B', são congruentes. Lado comum aqui, tem logo esse triângulo formado do MB e o MB' são congruentes. Então esse ângulo é igual a esse, porque eles são congruentes. Observe que esse ângulo é igual a esse, porque são opostos pelo vértice. Então eu vou provar agora que esse M é a solução do nosso problema. Bom, eu vou então olhar AM mais MB. Essa soma de distâncias. Bom, isso é igual a AM mais MB'. Porque MB e MB' são iguais. E isso é menor do que AR mais RM mais RB', mais RB'. Se eu pegar um R aqui e pegar AR, RB', isso é maior do que isso, porque se eu tenho AB, a menor distância entre A e B é por um segmento de reta. Se eu pegar AR, RB, qualquer que seja o R na reta R minúsculo, eu vou ter um triângulo aqui e esse lado é menor que a soma dos outros dois. Então, isso é menor do que AR, RB'. Que é igual a AR mais RB, é a mesma simetria. RB' e RB, pelo mesmo argumento, dá o mesmo tamanho. Então, o que eu mostrei aqui, AM mais MB, é menor do que AR, RB, qualquer que seja o R alternativo aqui na reta R'. Então, isso já provou o que eu estava falando. O ponto M é esse. E a prova está aqui. Um adendo bonito. Existe um fato da ótica, um fato que está lá na física, que foi descoberto primeiro experimentalmente, que quando nós temos um espelho e um feixe, um raio de luz incide, ele reflete com um ângulo de incidência igual ao ângulo de reflexão. Acho que isso chama lei de Snell. E eu acabei de mostrar que no nosso problema também acontece isso, quando eu mostrei que esses três ângulos são congruentes, têm a mesma medida. Quer dizer que o problema, o ponto que resolve o problema da menor distância, também é o ponto que resolve o seguinte outro problema de física. Imagine que do ponto A eu queira jogar um feixe de luz, com essas ponteiras de laser, eu quero jogar um feixe de luz no espelho R e que ele reflita e vá até o ponto B. Qual é o lugar onde eu devo apontar para que o raio luminoso bata no espelho, reflita e atinja B? É exatamente no mesmo ponto que resolve esse probleminha do minimizar a distância. Bonitinho, né? O resultado em si já é muito bonitinho, mas é muito simples, muito geométrico, muito elegante. Agora eu vou fazer duas aplicações. Primeira,
primeira aplicação. Vale um resultado análogo para mais de uma reta. Deixa eu explicar o que eu estou dizendo e como é que resolve. Então, imagina agora que eu tenho duas retas, R e S. Tenho dois pontos, vou colocá-los aqui numa posição dentro desse ângulo, A e B. E agora a pergunta é assim: eu quero ir do ponto A até a reta R, depois ir até a reta S, depois ir até B, de modo que o comprimento seja mínimo. Então, como que eu acho pontos em R e S, de modo que eu faço A, M, M, N, N, B e a soma total seja mínima? É com esse mesmo princípio. É bem sutil, eu vou dizer qual é a resposta e deixar que vocês façam uma análise parecida com essa que eu acabei de fazer. E assim, eu pego o ponto B e faço a reflexão do B. Eu vou do A para o R, tá? Mas olha a ordem que eu faço. Eu reflito B na S. Daquele jeito que eu falei ali, com o ângulo reto aqui. E acho o B'. Reflito B em S primeiro. Daí o B' eu faço a reflexão em R. E acho B duas linhas. Então, olha, uma sequência de reflexões. B em S, deu B'. B' em R, deu B duas linhas. E agora, eu faço A ligado no B duas linhas, dá um primeiro ponto M. Daí faço B, o ponto M, ligado no B', dá um ponto N. E do ponto N eu vou para o B. É nessa ordem que tem que fazer. Então, A, M, mais M, N, mais N, B, NB, A, M, M, N, NB é mínimo. A demonstração é parecida, é um argumento de comparar que se eu tiver um outro ponto M', um outro ponto N', a soma fica maior. É bonito também observar que se eu trocar a ordem, essa é a resposta indo primeiro para o R. Se eu quiser ir primeiro para o S, eu tenho que refazer essa coisa, não são esses os mesmos pontos. Olha só, se eu quiser primeiro atingir a reta S, então eu tenho que começar fazendo o B na reta R, depois esse na reta S, e aí eu faço esse ponto e esse ponto. Se eu trocar a ordem das retas que eu quero atingir, eu tenho que inverter a ordem, porque o B eu primeiro faço a reflexão na reta que vai ser atingida em segundo lugar. Daí reflito esse ponto na reta que vai ser atingida em primeiro. Se eu trocar de R e S, eu tenho que inverter a ordem. Tá? Vou deixar esses detalhes para vocês completarem, tá? Essa análise. Mas olha, o princípio vale então para mais retas. Vai ficando assim muito bonito, né? O problema muito elegante. E agora eu vou fazer uma outra aplicação para um problema de geometria, de cálculo, de determinar um triângulo com certas propriedades. E que a solução, surpreendentemente, usa o mesmo princípio de reflexão em reta.
Tá? É muito bonito esse princípio. Então vamos lá. É um probleminha de geometria, simples também, elegante, bonito, e que surpreendentemente usa o princípio de reflexão em reta para ter uma solução muito geométrica, muito saborosa. De um triângulo eu te dou um lado AB e a área. Então pensa em todos os triângulos que têm um certo lado AB e uma área dada, são dois valores dados. Determinar, dentre todos esses triângulos, qual é o que tem perímetro mínimo, qual é o que tem que a soma dos três lados é mínima. Então, eu estou olhando para uma classe de triângulos, todos os triângulos em que a área é dada, um certo número, um lado tem um certo comprimento, e agora eu quero determinar o terceiro vértice, né, porque um lado AB está dado, quero determinar o terceiro vértice para que o perímetro seja mínimo. Então, o que eu tenho aqui? Olha que raciocínio super elegante. Bom, eu tenho o lado AB, então eu posso imaginar que eu tenho uma reta R, e sobre a reta R, o lado AB do triângulo, isso é um dado do problema, o lado AB. Então está aqui o lado AB. Eu tenho a área. Se eu tenho a área, eu tenho a altura. Porque eu tenho o lado B, lado AB é uma base. A área é metade da base vezes a altura. Se a área está dada, eu conheço a altura do triângulo. Então, porque eu tenho a área, isso me permite calcular a altura. Se eu tenho a altura, esse valor numérico altura, então eu sei que o terceiro vértice está na reta paralela à reta R, que dista H, porque essa vai ser a altura do triângulo. Então a base vai estar aqui e o terceiro vértice vai percorrer essa reta que dista H. Qualquer que seja o ponto que eu pegue aqui, eu vou ter um triângulo que tem base AB e altura H, portanto, AB está dentro do triângulo e a área vai ser metade da base vezes a altura, que é a área que a gente tem dado. Então agora a pergunta ficou, dado esse A e esse B, achar um ponto C nessa reta paralela, que a soma AC mais CB seja mínima. Porque no perímetro, para que o perímetro seja mínimo, como o AB já está dado e fixado, eu vou minimizar o perímetro se eu minimizar AC, CB. Então agora a pergunta é como é que eu acho um C aqui, tal que AC, CB seja mínimo? Bom, é exatamente isso. Eu tenho dois pontos, eu vou refletir na reta que está aqui, no outro, de modo que esse comprimento seja, a soma dos comprimentos seja mínima. A única diferença é que o A e o B estão equidistantes da reta S, mas é exatamente o mesmo procedimento. Eu acho o simétrico do B, vai dar um B', junto o A com esse B', acho esse ponto, C, e ligo com o B, esse é o triângulo que tem perímetro mínimo. E como subproduto, observando que as questões dos ângulos iguais, a gente acaba também concluindo o seguinte, olha só, CB é igual a CB', isso é igual a isso, isso é igual a isso, e o AC é igual a CB. A gente acaba concluindo que o triângulo é isósceles. Pode-se fazer com ângulo também, né? O ângulo de incidência é igual ao ângulo que está aqui, então esse ângulo também é igual a esse ângulo é igual a esse, então esse triângulo é isósceles, e essa é a resposta. São dois problemas muito elegantes em que se usa esse princípio de reflexão. É muito comum, nós temos problemas de geometria que se resolvem de uma maneira muito assim, eficiente, usando o princípio da reflexão. Legal?